um prazer estar com vocês mais uma vez através do programa Espiritismo Responde. Francisco Cândido Xavier, bastante conhecido como Chico Xavier, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros que até o final de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Mas é muito importante nós sabermos, será que o seu trabalho se limitou ao Brasil? Ou será que atravessou as fronteiras brasileiras? E quem, com muita propriedade, vai nos trazer importantes informações é Elza Rossi, palestrante espírita brasileira que participa do movimento espírita no Reino Unido. Olá, amiga Elza, que alegria ter você conosco. Ivone, a alegria é minha estar aqui com vocês pela segunda vez. Muito obrigada pelo convite. Eu disse que você falaria com muita propriedade sobre Chico Xavier, né? Porque você teve uma convivência com ele. Eu gostaria que você dissesse como e quando você conheceu o Chico Xavier. Olha, Chico Xavier é um ato de amor. Eu tinha assim muita vontade de mudar a minha vida. Quando o meu esposo desencarnou, meus filhos dois já eram casados, a menor já está no último ano da faculdade. 7 anos após o desenlace e desencarnação do meu esposo, Marlene Nobre me convida para ir para Uberaba. Eu acho que eu contei um pedacinho disso no nosso primeira live. E nesse encontro com o Chico, eu abri o coração mental, mas eu não conseguia perguntar verbalmente nada. Mas simplesmente, no meu momento de chegar junto ao Chico, ele segurou a minha mão, beijou a minha mão e eu beijei a mão dele. Ele falou: dá um abraço na minha amiga Janet Duncan, da Inglaterra. Eu voltei para Curitiba, né, estava em Uberaba, pulando de alegria, decidida, com muita força. Isso era final de novembro. Janeiro, eu já estava no Reino Unido. Tudo acertado, nos cargos dentro da Federação Espírita do Paraná, Departamento Assistencial Espírita, né? Eu fui a primeira presidente da Fundação Ildebrando de Araújo, né? Hoje é o nosso Greca, o presidente. E outras coisas mais dentro da federação, da creche Josefina Rocha. Tudo acertado, Ivone. Parece que a espiritualidade trabalhou para que tudo ficasse muito bem acertado. E eu lá me encontro dia 6 de janeiro, no Reino Unido, iniciando a minha jornada de quase 26 anos, trabalhando full time, como a gente diz o ditado, né? Totalmente para a divulgação do Espiritismo. Primeiramente, entendendo a cultura, aprendendo a língua, porque eu fui sabendo quase nada, estudando o Esperanto para chamar, integrar, unir os irmãos da Polônia, da Hungria, da Estônia, República Tcheca, da Eslováquia. E assim começou a minha jornada. Você poderia nos falar, Elza, sobre as obras de Chico Xavier que existem no idioma inglês? São muitas? Quantas? Quais? São muitas obras, Ivone, e o Chico Xavier ele está em muitos idiomas. Eu tenho muitas capas aqui em diversos idiomas. Fizemos Festival do Filme Espírita, mostrando os filmes que são das obras de Chico Xavier, O Nosso Lar, As Mães de Chico Xavier, e outros que na época a gente tinha, né, em 2014, e também esse trabalho na divulgação da obra do Chico em língua inglesa. Nós temos hoje
não foram todos traduzidos, digamos assim, pelo Reino Unido, mas sim um trabalho do Conselho Espírita Internacional, né, na visão antecipada do nosso querido amigo Nestor Mazotti, como a gente comentou, né? Você vai falar do espiritismo fora do Brasil, mas você tem que ver primeiro que obras eles têm traduzidas, se tem as obras básicas, primeiramente, se tem as obras complementares, não é? Que adicionam e adicionam muito, porque a coleção André Luiz, as pessoas sentem na pele as suas vivências, pessoas que ouvem vozes, que têm mediunidade sem entender, que vão direto para o psiquiatra, enquanto a gente pode entender que é uma mediunidade ou que é uma obsessão, que dá para tratar também pela terapia espírita, né, dos passes, da oração e da água fluidificada. Então, a obra de Chico Xavier, seja através do filme, seja através da música, seja através da literatura, atinge corações e ganha espaços em línguas, por exemplo, como alemão, praticamente tudo. O búlgaro, o espanhol, o esperanto, o árabe, o finlandês, o francês, o grego, o húngaro, o inglês, o japonês, polonês, português, sueco, e assim vai. Então a gente vê que, graças a Deus, com essa visão, né, memorável desse diplomata do espiritismo, porque Nestor ia em todos os países. Para quem não conhece Nestor Mazotti, dá uma olhadinha. Ele foi o presidente da Federação Espírita Brasileira por muitos anos e antes de César Perry de Carvalho. Então, acho que não sei dizer exatamente as datas, mas quando o Nestor desencarnou, que eu acho que foi 2014, né, Ivone? Eu acho que ele partiu. Aí também, logicamente, houve mais sequência, tanto na área internacional do Conselho Espírita, como da Federação Espírita Brasileira, mas essa é uma informação que qualquer um pode procurar na internet. O importante é saber que as obras de Chico Xavier estão em todos esses idiomas. E eu estive falando em 2017, no norte da Finlândia, numa grande feira holística, e meu tema foi Chico Xavier para o Mundo, falando das obras de Chico Xavier. Por quê? Porque a Finlândia, em tão pouco tempo, de 2009 para 2017, toda a coleção Allan Kardec em finlandês, toda a coleção André Luiz em finlandês, todos os romances de Emmanuel em finlandês. Então, o Pekka Karanaikén fez um trabalho maravilhoso junto ao Charles Kempf para que essas obras pudessem estar para o público. Então foi muito fácil falar de Chico, porque cada um levantou e foi buscar as obras que lhe interessavam, porque eu fui falando um pouquinho de cada uma. E isso, para mim, engrandeceu meu coração. Por causa disso, me chamaram para uma entrevista na televisão. Fui fazer entrevista em inglês com a tradução do Pekka para o finlandês, e nós atingimos, assim, a quantidade que foi atingido com a televisão foi muito grande. Então, Chico está no mundo. Então, não pensem que Chico não é conhecido lá fora. Ele é muito conhecido. Pessoas da Escócia nos escreviam, né? Falando das obras de Chico melhor do que eu entendia a própria obra. Tal o grau do entendimento quando existe a obra para o idioma local, que a pessoa possa ler, e aqueles que já têm afinidade com o espiritualismo, foi muito fácil. Chico já é conhecido no Reino Unido desde a década de 67, né? Quando ele fez a primeira viagem, 65 e 67. Então, não é assim uma dificuldade para nós termos Chico para o mundo. Uhum. Então, nós podemos dizer que a aceitação do espiritismo pelos britânicos é muito grande, Elsa? Eu não diria assim que a aceitação é muito grande, porque a gente vai pela porta mais fácil para atingir os nativos britânicos, que é pelas igrejas espiritualistas. Para isso, fizemos contatos, todos esses anos de trabalho, atingimos igrejas, fizemos o seminário do passe em inglês, onde vieram 30 pessoas só de uma igreja espiritualista no sul da Inglaterra, vieram fazer o seminário do passe de dia todo. Ficaram encantados, levaram esse manual preparado em inglês, né, gratuitamente, e eles ficam preocupados. Como que vocês fazem tudo gratuito? Porque a igreja espiritualista
é de praxe, é cultural você entrar e depositar a sua doação, o seu donativo para ajudar a pagar a luz, o IPTU, que é muito caro lá, o aluguel, que também é caro, a água que você toma, a toalha que é lavada, as flores que ornamentam, saem de algum bolso. E lá é muito comum, é gratificante e você se sente honrado em poder colaborar. Aqui, se você fala no dinheiro, às vezes, muitas vezes as pessoas já acham que o centro espírita tem que dar tudo de graça. Não vem os esforços que são feitos atrás, pelo menos os que eu tenho observado, né? Algumas não reclamações, mas diálogos, né, de aprendizados. Então, eu digo assim, meus amigos, fizemos palestras dentro de igrejas espiritualistas, mais de uma. Temos muitos amigos que nos correspondemos, que são espiritualistas. E tem aqui uma parte muito interessante, que lá fora é tão importante para esse movimento espírita, que é o fenômeno. Mas o fenômeno com uma base muito sólida doutrinária, digamos assim. Nós temos o pintor Florencio Anton, que já há muitos anos nos ajuda no Reino Unido. Ele pinta nas igrejas espiritualistas e nos grupos espíritas e nos ajuda com a sua obra, a venda da sua obra. E os ingleses ficam maravilhados por verem quadros que saem lindos, 4 minutos, 4 minutos e meio, 4 minutos e 50. E eu já ajudei Florencio na mesa. Vou contar uma particularidade aqui, Ivone, porque eu acho que vale a pena, já que o Espiritismo responde. Sim. Então, para que as pessoas entendam, se alguém tiver alguma pergunta na cabeça, o que fazem lá fora para angariar dinheiro, para ajudar entidades, mesmo fora do Brasil e fora do Reino Unido. Então, esses encontros da pintura mediúnica são antecipadamente, existe uma palestra, uma explicação, né? Para que você entenda e para mostrar a sobrevivência do espírito, que são os pintores. E eu estava ao lado de Florencio Anton, aquele monte de tintas, e eu sou formada na Belas Artes em São Paulo. E também sou pintora, mas eu não exerço a profissão. Isso parou há muitos anos com a desencarnação do meu esposo. E o Renoir, em francês, conversando comigo. E ele explicando para mim, assim, eu vou te mostrar uma coisa e quero ver se você fazer isso. E ele pôs a tinta azul, a tinta amarela, pôs o pincel, fez assim. Quando ele pintou, o amarelo não misturou com o verde, nem o verde com o amarelo. E, logicamente, a gente fica assim, pasma, né? E ele brincou comigo, então, sabendo que eu era formada em arte, e eu não tinha falado para ninguém que eu era naquela época, né? Enfim, isso foi um acontecimento. As obras são vendidas, uma parte ajuda a casa espírita local, o movimento local, ajuda a pagar, logicamente, o equipamento, tudo. Então, né, nessa parte, todos ficam muito bem. Obras espíritas são vendidas, né, os livros. Então, é uma forma também, hoje em dia, aqui no Brasil, vocês quase não fazem isso, mas é algo muito importante para mostrar não só a psicografia, a mediunidade através do livro, mas a mediunidade através da arte também, dessa arte qualificada, né? Porque tudo tem que ter um pouco de critério e cuidado, né, Ivone? Então, Sim. assim, o que eu posso dizer para você do nosso trabalho lá, de formiguinhas, ainda é de formiguinha, não temos pressa em expansão no sentido de números, mas a qualidade tem que prevalecer. O doutrinário prevalece, seja no Sim. livro, seja na pintura, seja na conversação, seja no atendimento fraterno, que é muito importante, a gente tem o atendimento fraterno, né? Ouvindo casos, muito casos de suicídio. E estando lá, para pelo menos ser uma ponte, ou pelo menos segurar esse farol até que passe um pouco desses anos. E quem sabe, quiçá, a geração futura, os filhos de brasileiras com britânicos, ou vice-versa, né? Sejam aqueles que darão continuidade sendo os próprios nativos do país. Chico Xavier fez uma viagem ao Reino Unido, né? Você tem alguma particularidade para nos contar sobre essa viagem, Elsa? Sim, veja que coisa interessante. Nessa década, eu estou tentando pegar aqui exatamente a década de que Chico esteve. São vários. Chico esteve no Psychic News com o editor do Psychic News, que é um jornal espiritualista, já há muitos e muitos
anos atrás. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais ou menos a data que ele esteve lá, acho que foi em 1967, por aí. Ele fez uma viagem internacional, acho que ele fez duas. Depois ele parou, não viajou mais para fora, né, o nosso Chico. Nessa viagem, ele teve um encontro bem interessante com o Maurice Barbanel, que é o editor desse Psychic News. Ficaram muito amigos. Chico então começa a trocar correspondências, né? Conversando com Barbanel através das cartas por correio normal. Veja só a época como é que funcionava. Correio ia, correio vinha, e Chico então, tendo essa amizade com Barbanel, Barbanel publicava muitas das correspondências que o Chico trazia, que o Chico informava nesse jornal. Tem mais de 30 jornais que tem o Chico na capa e sempre alguma coisa com o Chico. Eu tenho todos esses jornais, logicamente, eletrônico aqui, com uma pesquisa e uma busca muito grande de 3 anos, e a gente conseguiu isso, e eu vou doar tudo isso para o CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro, que é um departamento da USE, né, São Paulo, que é da Federativa Brasileira. Então, nessa expansão, nessa viagem de Chico, ele escreveu um livro, Entre Irmãos de Outras Terras, publicado aqui no Brasil. Já está em inglês. Dentro desse livro, mensagens recebidas nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Reino Unido, diretamente nos idiomas locais. Uma riqueza muito grande, provando, né, coisas que a gente não sabia, como a Marilyn Monroe, né, que ele escreve essa mensagem nos Estados Unidos. E descreve muita coisa nesse livro. Então, esse livro já está em inglês. O editor ficou maravilhado com tudo isso e publicou também muitas páginas desse livro dentro desse jornal britânico. Nessa amizade, então esse jornal foi o primeiro a publicar o Chico no Reino Unido. Esse jornal, na época e até hoje, é enviado para a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? Também para a Society of Psychical Research, Sociedade de Pesquisas Espíritas, né? Onde o nosso William Crookes foi provar, né, que o espírito materializado de Kate King, isso aconteceu na Inglaterra. Então, essa viagem do Chico foi muito proveitosa, em termos de se fazer conhecido, apesar da sua humildade, as suas correspondências, as suas cartas. E eu estou implorando, né, para o editor mais antigo dos arquivos desse jornal, que eu gostaria de ter essas cartas de Chico, mas é praticamente impossível, porque em todas essas gerações e décadas, muita coisa foi destruída, né? Então a gente fica na expectativa de um dia, quem sabe, como aconteceu com as coisas de Kardec, alguém vai e resgate para a gente. Com certeza. Elza, nós vemos assim todo o empenho, né, do seu trabalho no movimento espírita. Nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, que mensagem você deixaria àqueles que também desenvolvem essas atividades de divulgação da doutrina espírita? Que sejamos realmente espíritas na teoria e na prática. Que o nosso coração possa ser um coração fraternal. Que a gente não descarte aquele que é leigo, que vem fazer perguntas bem, bem leigas para a gente, que a gente tenha tempo de olhar nos olhos, sentar, tomar um cafezinho junto ou um chá da tarde do Reino Unido. Porque ali você vai passar informação, porque aquele que não vai ao grupo espírita, não pode por algum motivo, porque tem outras religiões que não permitem, né? Nós tivemos pessoas de outras religiões que escondido do esposo, que o esposo não permitia. E deu problema, logicamente. Então eu falei, minha filha, faça como Joana de Cusa, né? Vá e cuide da sua família, porque o espiritismo já está no seu coração. Leia, né? Hoje tudo é fácil, você lê digital. Leia, aprenda, continue, continuamos a conversar. Hoje ela já tem o seu segundo filhinho, mas a gente viu a vontade da pessoa que não tem religião, não tinha religião nenhuma, e chega nas suas mãos algo que lhe preencheu a alma por conta da sua própria vida, né? Dentro do atendimento fraterno.
E assim, Ivone, eu digo então para as pessoas: tenham paciência. Se a sua casa espírita está pequenininha lá fora, porque aqui não tem esse problema, né? Tenha paciência, continue orando. Temos, né, Elsa? Também Tem. no Brasil ainda tem aquelas casas pequenas, as cidades pequenas, né? Então, porque é tão bom quando alguém bate na porta e a porta abre e É, tem alguém lá dentro para receber. Então, faça como o Chico, 2 anos sozinho, né, pregando para os espíritos. Não sim. tenhamos medo de estar numa casa com dois, com três, com quatro pessoas, mas não fiquemos só online. É necessário que tenhamos a casa presencial. Possa manter também online, lógico, é importante, porque são pessoas que gostam do estudo e do grupo e não tem nenhuma coisa na sua cidade, longínqua, especialmente estou falando da Europa, né? Que lá é diferente daqui. Aqui, qualquer casa que você vai, qualquer cidade que você vai, melhor dizendo, você encontra uma casa espírita. Então, que tenhamos condescendência, que tenhamos paciência, que tenhamos caridade em ação. Elsa, a nossa gratidão por estar aqui conosco, nos trazendo essas informações que nos encorajam, né? Que nos traz alento, nós sabermos que a mensagem positiva, não só do Espiritismo, como você mesmo se referiu, as igrejas espiritualistas ou de outra denominação religiosa, estão procurando levar às pessoas esse consolo, esse conforto. Muito obrigada, Elsa. Eu que agradeço, Ivone. Um grande abraço. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e nos encontramos novamente na próxima edição do programa. Muita paz a todos.